Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasnor e hoje a gente vai falar sobre sistema respiratório. Então vamos lá, sistema respiratório humano, hein? Então vamos focar na, na respiração que acontece no corpo humano. Mas, antes de começar a falar estritamente do corpo humano, coloquei um slide aqui inicial para a gente observar as modalidades, né, de realização de trocas gasosas em diversas espécies, porque o sistema respiratório ele tem essa vocação, né, de ser o lugar do nosso corpo para que essas trocas gasosas elas se efetivem. Muitos organismos não têm um sistema para fazer isso. Então, vocês estão vendo aqui no primeiro quadradinho aqui, ó, no primeiro esquema, né, que você está vendo um organismo unicelular, onde essa troca se dá estritamente pela superfície da célula. Né? Aqui vocês já começam a ver, na letra B, né, o envolvimento de um sistema circulatório, mas ele está fazendo a troca efetivamente não com o órgão, né, mas direto com a pele. Né, seria próximo do que a gente chama de uma respiração cutânea. Então, assim vai havendo essa diversidade. Aqui uma respiração importante também, tá vendo? Ó? Que é a respiração que acontece nos insetos e alguns aracnídeos, onde tem um sistema traqueal, tá vendo? Para que essa troca se dê. Né? E aqui há uma ausência circulatória, tá vendo? Para não ter a participação do sangue, essa chamada respiração traqueal, né? Que, sobretudo, como eu falei, é a dos insetos. E aqui na letra F, aí sim, né, é o sistema que a gente vai discutir, né, que é como acontece no corpo humano, né, essa troca gasosa ela se dá na zona alveolar, né, a gente vai chegar lá. Bom, ah, vamos começar com uma visão anatômica do sistema. Vamos ver como é que está organizado, né, o sistema respiratório humano. Né, o ar entra, gente, não está mostrando ali, está um pouco mais para cima, mas o ar entra pela boca e pelas fossas nasais, né, são as vias de entrada de ar. Então, o ar entra por essas duas regiões e aí ele segue para faringe, depois laringe. Eu tenho imagens melhores lá na frente para representar isso. Da laringe, aí o ar segue, aí a gente consegue ver o fluxo agora. Ó. Da laringe, o ar segue para a traqueia, que é esse tubo, que começa mais ou menos no meio do pescoço e vai até o meio do tórax. Né? Aí, nessa região, a traqueia bifurca, nos chamados brônquios primários, que vão mergulhar em cada um dos pulmões. Então, aqui está o pulmão direito, tá? E aqui é o pulmão esquerdo. Tá? E dentro do pulmão, os brônquios vão se ramificando, dando origem a brônquios menores e depois aos bronquíolos. Tá? Quando formam os bronquíolos, aí eles terminam nessas estruturas que eu falei, que são chamadas de alvéolos. Ocorre que não tem como mostrar aqui nessa imagem, porque os alvéolos são microscópicos, de modo que não dá para ter essa visualização aqui por causa do tipo de aumento que está se dando. Tá? Um detalhe importante, dois detalhes importantes que eu queria chamar a atenção a mais, é uma que tem uma musculatura debaixo dos pulmões, essa musculatura vai ser muito importante para os chamados movimentos respiratórios, que é o diafragma, tá vendo? Essa musculatura esquelética que se encontra aqui. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a diferença de volume dos dois pulmões, né? O pulmão esquerdo ele tem um volume um pouco menor do que o pulmão direito. Isso se deve ao encaixe cardíaco, acho que até para não está mostrado o coração aqui, mas o espaço dele está, né? Então, o coração fica nessa posição, ele acaba tomando um certo espaço aqui do pulmão esquerdo. E isso faz com que tenha uma diferença volumétrica aí de mais ou menos uns 200 ml a menos no pulmão esquerdo em relação à capacidade de expansão do pulmão direito por conta do encaixe cardíaco. Bom, isso não interfere assim significativamente na oxigenação geral do corpo, porque existem outras formas de compensação dessa diferença volumétrica, de modo que, né, assim caminha a humanidade, né, sem maiores problemas em relação a essa diferença. Bom, aqui eu estava dizendo, né, que aquela primeira região anatômica
do respiratório não estava representada naquele meu esquema, mas é porque eu botei agora aqui para ficar melhor. Ó. Então, o ar entra aqui pelas fossas nasais e pela boca. O ar que entra pela boca, viu, gente? Ele é aproveitável também. Tem gente que não acredita nisso, eu não sei porquê, mas é um ar aproveitável. Né? O ar entra aqui e por aqui, né? Fossas nasais e pela boca. Aí ele atinge a faringe, que está representada aqui, os seus 3 trechos, naso, oro e laringofaringe, mas de modo que aqui nessa região ocorre uma coisa importante, né? Que eu tinha salientado na aula de digestória, que está um pouco melhor. Nessa região aqui é a região, essa região aqui que eu estou passando, né, o cursor, é a região da laringe, e a laringe tem na entrada dela uma válvula chamada epiglote, essa válvula aqui, ó. Então, essa válvula, quando tem alimento, ela desce até aqui, ó, e ela fecha essa aqui, que é a via respiratória. Quando não tem alimento, ela fica aberta, né? Isso aqui é o esôfago, ó. Esse cantinho aqui é o esôfago. Então, quando ela não tem um alimento, ela fica aberta, e o ar consegue transitar direitinho aqui para a região da laringe e, na sequência, da traqueia. Né? Aqui que é importante ficar desobstruído, e quando tem uma obstrução, né, por um objeto qualquer aqui, ou por líquidos, enfim, isso aqui constitui um problema respiratório, né, porque vai fazer com que o ar não chegue aos pulmões. Você vê, a forma do ar chegar aos pulmões, essa região ela tem que estar livre, gente. Se ela estiver obstruída, não tem outra forma desse ar chegar até os pulmões. Né? Vocês vão ver aqui pela sequência. Bom, aqui o detalhe da laringe. A laringe, gente, popularmente, é o gogó, né? Então, o gogó é a laringe. A laringe é mais desenvolvida, sobretudo em homens que passaram pela puberdade, mas as mulheres também têm uma modificação de laringe, chamada muda vocal, porque a laringe é a nossa caixa vocal. Tá? É aqui que vão ficar as nossas pregas vocais. E elas respondem especialmente à testosterona, engrossando. Né? Isso que acaba dando um tom de voz mais grave, normalmente aos homens, né? Por conta da ação hormonal e do espessamento das pregas vocais que estão localizadas aqui no interior da laringe. Aqui vocês estão vendo o osso ióide, né, um ossinho que tem nessa região, ele fica aqui posicionando a epiglote, que está logo aqui atrás, aqui são toda a parte de ligamento, né, e aqui é a região de cartilagem, aqui ele botou a cartilagem tireoide, tá vendo? Porque não está mostrado aqui, mas tanto a glândula tireoide quanto as paratireoides, elas ficam nessa superfície aqui, tá? E aí vem a sequência dos anéis cartilaginosos da traqueia, essa região de laringe e traqueia. Aqui, um pouco do detalhamento, então, das pregas vocais, tá vendo? Das cordas vocais. Nós temos duas, né? Então, essa aqui é a região mais profunda, vamos dizer assim, da laringe. Já dá para ver os anéis da traqueia, tá vendo? Na sequência. E aqui é toda uma sequência de movimentos que se tem nessa região, mostrando o que, por exemplo, eu estou fazendo aqui, né? Usando, né, dessa variação de aberturas e fechamentos para conseguir a sonorização. Lembrando que são as pregas vocais, ou como está escrito, é mais popularmente conhecido como cordas vocais, né? Mas vocês estão vendo que não são bem estruturas cordonais, né? Elas são estruturas um pouquinho mais planas e coisa e tal. Então, o nome melhor é prega vocal. São duas. Então, elas aí em movimento. Essa aí é a sequência de fotos de um exame visual da região, e está tudo bem, né? A estrutura, né? Ela está bem organizada, né? Tá limpinha, tá adequada, ou seja, estamos falando de uma laringe boa, né? Com tudo certinho. Né? Muitas profissões que exigem, né, das pregas vocais, como a minha, por exemplo, né? Inclusive em muitos lugares exigem exames pré-admissionais, né, ou admissionais, para o professor poder executar a função dele sem problema, para ver se as cordas vocais estão em boas condições, né. Bom, aqui visão, de novo, das partes mais profundas do sistema. Aqui, o que a gente estava vendo, a região da laringe, aqui a traqueia. Então, aqui os brônquios ramificando e os dois pulmões, aqui de novo aquela coisa, dá para ver bem, né, a redução, né, dessa região aqui do pulmão esquerdo. Aqui vocês percebem o sistema de bronquio-bronquíolo e percebem também que tem uma musculatura aqui, tá vendo? Ó?
de novo, a musculatura lisa, ou seja, involuntária, ou seja, a gente não consegue modular a contração muscular que se tem nessas regiões, né? Bom, nossos pulmões são áreas extremamente relevantes para a nossa oxigenação, vocês vão ver num detalhe microscópico, né, do que constitui o pulmão, e infelizmente muitos não têm um pulmão tão adequado assim para respiração e em função, por exemplo, de fumar, né? Então você vê aí a diferença que tem, né, o pulmão de um fumante com o pulmão de um não fumante, né? Então o pulmão do fumante tem uma quantidade muito aumentada, né, de partículas, subpartículas que ficam impregnadas, né, no pulmão, dificultando o trabalho pulmonar, impedindo com que o pulmão possa, né, trabalhar de uma maneira mais plena, como no pulmão que vocês estão vendo como um pulmão não fumante. Os pulmões estão no centro das discussões desse momento em que eu narro essa aula, né, por conta da ação do coronavírus, né? O coronavírus, ele tem uma certa afinidade por duas regiões do sistema respiratório. Ele tem uma afinidade pela região da laringe, que eu mostrei para vocês, e tem uma afinidade pela zona pulmonar estritamente. Quando ele consegue fazer uma adesão maior na garganta, ele vai acabar resultando num quadro de faringite, uma dor de garganta. Em outros casos, ele consegue, simultâneo ou não, fazer adesão às células pulmonares efetivamente. E aí isso compromete subitamente em alguns casos, infelizmente, muito gravemente, a capacidade do pulmão de conseguir o ar. Então, assim, a maior parte dos óbitos, né, da Covid-19 se dá pela dificuldade respiratória. Então, esse pulmão, ele não consegue funcionar por conta da ação que o vírus tem nessa região. E a causa mortes, né, que a gente tem acompanhado, né, da Covid-19 é falta de ar. Né? Isso que acaba ocasionando o problema, né? É a falta de ar que dá o óbito. Por isso que no paciente mais grave, ele vai para a UTI e ele é entubado. Então, usa-se o ventilador para jogar esse ar lá dentro, forçar esse ar entrar, e mesmo com o pulmão, né, estando assim em péssimas condições por causa da ação do vírus. Então, assim fica, né, uma sequência de dias que for necessária, sequência de horas que forem necessárias, até que a oxigenação do paciente fique boa, né? Então, quando faz um exame de triagem, né, para ver a condição do paciente, duas coisas são aferidas, né? Uma coisa que é aferida é a chamada oximetria, nível de oxigênio que a pessoa tem, que ela está exibindo. Então, por exemplo, quando essa oxigenação ela começa a descer de 90%, né, o paciente está tendo dificuldade de manter o oxigênio circulante. O ideal é que fique acima de 96%, no mínimo 96%. Então, assim, a gente tem notícias de pessoas que chegam em pronto-socorro que está com a oxigenação em torno de 60 e poucos por cento. Então, assim, essa pessoa está tendo uma dificuldade enorme de oxigenar o sangue e ela precisa, de fato, ser internada, né, para poder receber isso. E outra coisa que vocês vão ver lá na frente é o ritmo respiratório, que é característico também dessa dificuldade, né? Como o corpo não consegue funcionar, né, oxigenar, né, bem, ele acaba desenvolvendo o que a gente chama de taquipneia. Então, lá na frente eu mostro de novo, com dados, né, o que acontece efetivamente com esse ritmo respiratório lá na frente. Bom, aqui são detalhes que não dão para ser vistos, não podem ser vistos a olho nu, nem nas visões anteriores. A gente tem que partir para um âmbito microscópico. Então, o que a gente está vendo, turma? Aqui, ó, os bronquíolos, né, e terminando
nos alvéolos, então essa zona já é microscópica. Vocês estão vendo a mesma região em 3 níveis de aumento diferentes, tá? Aqui o aumento menor, aqui um aumento intermediário e aqui um aumento maior. Então vocês veem que essa região dos alvéolos são saquinhos, né? Esses alvéolos são os saquinhos, eles são saquinhos. Cada bolinha dessa aqui é um alvéolo. E essa região tem intimidade com capilares sanguíneos. Para quê, gente? Para que o ar que esteja aqui faça a troca gasosa com a solução que está aqui dentro do capilar. E aqui que aquele primeiro slide vai se consumar, né? O oxigênio vai entrar no sangue e o gás carbônico vai sair do sangue. Aqui mais um detalhamento dessa zona alveolar com essa irrigação da rede capilar. Tá? O capilar é um vaso sem musculatura, só com tecido epitelial, região microscópica, e os alvéolos também são. Então, é nessa regiãozinha que vocês estão vendo, né, que acontece todo o processo de trocas gasosas, tá? Mais um detalhamento aí dessa região para vocês verem ali, de novo, a zona alveolar e a zona capilar, né? São só imagens da mesma coisa, né? Mas, por exemplo, você pega aqui, ó, numa foto de microscopia eletrônica, né? E você vê detalhes, né, desse espaço vazio aqui, é onde está o ar, tá vendo? E aqui os capilares ficam nessa parede de revestimento do capilar. Muito bem, perdão. Aqui, então, o processo que eu estava chamando a atenção, que é tão importante, que a gente chama de hematose. É um conceito muito importante em fisiologia respiratória, porque a hematose é essa troca gasosa entre o sangue e o alvéolo. O oxigênio, ele sai, então, do alvéolo e entra na corrente sanguínea, e o gás carbônico faz esse movimento contrário. Então, o sangue que está passando aqui, vocês estão vendo, ele chega com muito gás carbônico e pouco oxigênio. E à medida que ele vai passando, a coisa se inverte, está vendo? Ó? O oxigênio vai sendo incorporado e o gás carbônico vai sendo eliminado. Lembrando que o oxigênio, vou falar melhor um pouco lá na frente, esse oxigênio ele fica associado, 90% dele dentro da hemácia, combinado com a hemoglobina. E o gás carbônico, ele é transportado, sobretudo, na região plasmática, em torno de 70%. É nessa região que o tal do sangue venoso, ele é transformado em sangue arterial. Sangue venoso se torna arterial. Você vê que eu botei entre aspas, porque essa nomenclatura de sangue venoso e arterial, ela foi uma construção que se teve no ensino médio, de atribuir ao sangue venoso a qualidade dele ter pouco oxigênio e do sangue arterial ter muito oxigênio. Na verdade, essa visão ela não existe no ensino superior. Tá? O sangue venoso no ensino superior é sangue da veia, e sangue arterial é sangue da artéria. E nem sempre o sangue da veia ele é um sangue venoso, vamos dizer assim, né? Entre aspas. O que eu quero dizer é assim, nem sempre as veias têm sangue desoxigenado e nem sempre as artérias têm sangue oxigenado. Por exemplo, duas exceções importantes para que isso não aconteça, onde isso não acontece, é no tronco pulmonar, né? A artéria pulmonar, vocês vão ver melhor isso na aula de sistema cardiovascular. A artéria pulmonar carrega sangue de baixa oxigenação e a veia pulmonar sangue de alta oxigenação e também na circulação umbilical, né? Mesma coisa, as duas artérias umbilicais, elas carregam sangue venoso e a veia umbilical carrega sangue arterial. Então, a melhor nomenclatura, no fundo, é dizer sangue bem oxigenado e sangue pouco oxigenado, alguma coisa assim, tá? Ao invés de usar sangue arterial e sangue venoso. Bom, aqui eu coloquei uma outra situação, uma situação fisiológica, né, onde aquelas trocas, elas dependem do aparato interno do pulmão, mas também dependem de fatores externos. Então, isso é uma coisa importante, tá vendo? Isso está mostrando a relação entre a pressão parcial do oxigênio e a altitude. Então, vocês percebem pelo gráfico, eu suponho, que, olha só, quanto maior é a altitude, né, menor é a pressão parcial do oxigênio, né? Então, isso significa que, olha só, o Everest, por exemplo, acho que o Everest está até, peguei isso pronto da internet aqui,
essa altitude aqui está um pouco exagerada, não é isso tudo, não. É em torno de 8.000 metros. Mas o Everest é 8.000 metros, a pressão parcial de oxigênio é muito menor. De modo que a capacidade, né, de captação do oxigênio é muito menor. Então, isso sempre é um problema, né, especialmente voltando aqui para a América do Sul, né, os times, por exemplo, de futebol ou qualquer tipo de competição esportiva que se dê na altitude, no Equador, Bolívia, principalmente, são países que muitas das vezes têm, né, por conta da Cordilheira dos Andes, né, uma altitude elevada, o que dificulta os atletas que não estão acostumados com essa região, né, a conseguirem um bom desempenho. Quem vive na região tem um desenvolvimento melhor, sobretudo porque aumenta o número de hemácias depois de um certo tempo. É uma compensação fisiológica que acontece nas populações que vivem nessas regiões. Elas costumam ter uma taxa de hemácia, a hemácia já é a célula mais comum do corpo humano, mas no caso, né, das pessoas que moram nessas grandes altitudes, essa taxa de hemácia ainda é maior, né, do que nas regiões do nível do mar, abaixo de 2.000 metros, né, de altitude, mais ou menos. Esse efeito começa a partir mais ou menos daí, sabe? Começa a haver uma necessidade de uma adaptação fisiológica. Bom, eu acabei passando por uma coisa, se eu voltar aqui, passou uma informação importante aqui que eu não falei. Né? A hematose é uma troca gasosa que se dá por difusão simples, tá vendo? Ou seja, o oxigênio entra no sangue porque tem menos no sangue. E o gás carbônico sai do sangue porque tem mais no sangue do que no ar, né? Então, essas trocas se dão por aquilo que a gente chama de difusão simples, ou seja, a substância vai para onde tem menos dela sem mediação proteica. Né? Porque se houvesse uma mediação proteica, a gente usaria o conceito de difusão facilitada. Né? Mas ali é uma difusão simples. De modo que a gente não gasta energia para que a hematose aconteça, mas a gente gasta energia para renovar o ar pulmonar. Tá? E aí que resulta nos chamados movimentos respiratórios. São dois, né? O movimento de inspiração, que vai ser um movimento de entrada de ar nos pulmões, e o de expiração, que é um movimento de saída. Eles se alternam graças à atividade do diafragma, né? A musculatura que fica nessa região baixa aqui, ó, logo abaixo dos pulmões. Aqui, gente, o diafragma relaxado, você vê que ele sobe, né? Ele tem essa elevação. E quando ele faz essa elevação, ele acaba forçando os pulmões a esvaziarem. Então, quando o diafragma relaxa, ocorre a expiração. E quando o diafragma contrai, né, que é o que vocês estão vendo aqui, ele contrai, ele desce, tá vendo? Não contrai, ele desce. E aí o pulmão expande, é o que acontece na inspiração. Esse movimento do diafragma de contrair e relaxar, ele é acompanhado por músculos que ficam entre as costelas, os chamados músculos intercostais, e eles seguem essa mesma rotina. Então, quando contrai, inspira. Quando relaxa, expira. E assim, essa oscilação entre inspiração e expiração é o que a gente chama de movimento respiratório. Não sei se vocês fizeram isso na escola, isso é um experimento simples para mostrar essa questão, né, do diafragma em relação aos pulmões. Né? Então, assim, a gente usa aqui embaixo, onde a mão está puxando, né, uma bexiga cortada, e aqui a gente pode usar uma garrafa PET, por exemplo. Então, olha só, quando você percebe que a pessoa puxa o diafragma para baixo, né, como se ele tivesse contraído, então ele desce, né? O que acontece com o pulmão? Ele enche, tá vendo? Ele acaba enchendo, é a inspiração. E quando você solta, né, ele volta para a posição normal, ele está relaxado, aí os pulmões diminuem, tá vendo? Então, isso aqui seria a expiração. Aqui a inspiração e aqui a expiração. Um jeito fácil de demonstrar né, com peças simples, né, uma espécie de um pulmão experimental, como eu botei aí, para mostrar como é que é essa fisiologia, essa dinâmica, né, do movimento. Do ponto de vista de pressão, o que acontece efetivamente, gente? Quando a gente inspira, deixa eu voltar aqui na imagem,
Quando a gente inspira, bom, o diafragma contrai, né? Ele desce. Como ele desce, gente, o que acontece com o volume aqui, ó? Por ele descer, esse volume aumenta, né? E aí, pegando aquela, aquela história da fórmula dos gases, dos gases, tá? O que acontece, gente? Quando o volume aumenta, o que acontece com a pressão aqui? Ela diminui, né? Então, se eu for para essa imagem aqui, olha só, quando o diafragma contrai, o volume pulmonar aumenta e a pressão cai. É por isso que o ar entra. O ar entra na inspiração porque a pressão intrapulmonar ela cai. Como a pressão atmosférica ela não varia, viu? Aí o ar acaba entrando. Você vê aqui que cai 1 ponto de pressão em milímetro de Hg, mas é o suficiente para que o ar entre. E numa situação inversa, que é da expiração, quando o diafragma sobe, né, porque ele relaxa, o volume pulmonar cai, então a pressão aumenta 1 ponto, tá? Na verdade, aumenta 2 em relação da inspiração, né? Mas ele ultrapassa a pressão atmosférica e por isso que o ar sai, né? Porque a pressão interna ganha da pressão externa. Então, o que acontece em síntese é isso. Na inspiração, a pressão interna cai, o ar entra, né? O ar sempre move na direção das pressões menores, né? Então, quando a pressão intrapulmonar cai, o ar entra, né? E quando a pressão intrapulmonar aumenta, aí ganha da atmosférica, o ar sai. É o que acontece na expiração. Quem controla esse movimento, né, esse ritmo respiratório, é um centro nervoso que fica na base do crânio chamado bulbo. Para vocês entenderem o que o bulbo faz, eu vou ter que antes explicar para vocês como é que os gases são transportados no sangue. Então tá aqui, ó. O oxigênio, vocês vão entender por que a relação entre isso e aquilo, né? O oxigênio, 90% do oxigênio que é transportado, gente, no sangue, ele é transportado na forma de oxihemoglobina, um composto formado com essa proteína conjugada. A gente chama de proteína conjugada porque ela é uma proteína, mas ela tem um átomo estranho agregado a ela, que nesse caso é um átomo de ferro, né? Então a hemoglobina tem essa capacidade, uma afinidade muito boa pelo oxigênio. Então, quando tem oxigênio disponível, o oxigênio se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Gente, HB é uma licença que a gente biologicamente usa, porque não existe na tabela periódica HB, né? Então, assim, não é um elemento químico, né? Mas é uma representação simbólica da hemoglobina. Então, esse oxigênio liga, forma a oxihemoglobina, que é um composto instável no sentido do seguinte: ele não é um composto definitivo. A ideia não é ficar com esse oxigênio grudado na hemoglobina, né? Ele acaba se desfazendo, essa molécula acaba se desfazendo, e esse desfazer significa, em última instância, liberar esse oxigênio na zona tecidual, né? O objetivo do sangue não é ficar com o oxigênio, mas é ter ele ali momentaneamente para que o transporte seja bem feito. 90% do oxigênio é transportado dessa forma, na ligação com a hemoglobina, formando esse composto de oxihemoglobina. Está aqui um pouco do que acontece, tá vendo? Você está vendo lá uma molécula de hemoglobina aqui, na esquerda, essa molécula de hemoglobina, é uma molécula tetramérica, tá vendo? A hemoglobina é uma proteína complexa, né? Ela tem 4 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias alfa e 2 beta, né? Em cada cadeia tem um grupo M. No grupo M tem lá um sítio com ferro que é capaz de carregar o oxigênio. Então, cada molécula de hemoglobina consegue carregar 4 moléculas de oxigênio, tá vendo? Essa capacidade que a hemoglobina tem de transporte. Meus amigos, o gás carbônico pode até ser transportado da mesma maneira que eu estou explicando para vocês, mas 70% dele não vai dessa forma. 70% do gás carbônico ele é transportado sob forma de íons bicarbonato. Como é que forma esse bicarbonato? O que acontece é o seguinte: o gás carbônico vai sendo produzido nos tecidos e ele reage com a água formando H2CO3, chamado ácido carbônico. Tá? E esse ácido carbônico acaba, ele não é um ácido forte, mas ele acaba dissociando, ionizando, né? O pessoal da química tem uma divergência aí na nomenclatura, mas enfim, ele acaba decompondo e liberando o H+, tá vendo? E formando bicarbonato. Então, você vê que o gás carbônico, de uma certa maneira, ele está aqui, ó, disfarçadamente nesse íon
que é o bicarbonato. Isso acontece nos tecidos. E essas reações também são reversíveis, e elas se revertem exatamente na zona alveolar, tá vendo? Então, ali o ácido carbônico na zona alveolar ele é reformado e depois o gás carbônico é liberado. Então, essa é a principal forma de transporte do gás carbônico, sob forma de bicarbonato. Agora, veja bem uma situação que é importante. Tá? Quanto mais o corpo produzir gás carbônico, mais ácido carbônico o corpo vai formar. Consequentemente, gente, quanto mais CO2 o corpo tiver, mais ácido o sangue vai ficar. Então, existe essa relação entre o nível de gás carbônico corporal e o pH do sangue. E é aí, gente, que ocorre a ação do bulbo. Vocês vão perceber. Botei mais essa informação, que essa síntese, né, do ácido carbônico que vocês estão vendo, ela é catalisada, tá? Então, existe uma enzima específica para fazer isso, chamada anidrase carbônica. Só para dizer que não é um processo tão espontâneo assim. Existe essa catálise que aumenta, né, essa taxa de reação por conta dessa enzima. Então, está aqui um pouco, né, disso que eu expliquei para vocês. Então, vocês estão vendo lá como é que funciona a questão do que acontece no tecido, tá vendo? Ó? O gás carbônico é feito, né, como resultado, por exemplo, da respiração celular. Esse gás carbônico ele dissolve no plasma, tudo bem. Ele pode se combinar com a hemoglobina, tudo bem. Mas 70% dele vem para cá, ó, né, por ação da anidrase carbônica, como eu falei, faz o ácido carbônico e depois dissocia e faz com que o pH do sangue possa diminuir. Aqui, né, é a situação reversa. Então, nos três modos de transporte, tem que se reconstituir o nível de gás carbônico, a molécula gás carbônico, para ser eliminada na expiração, né? Perdão, gente. Agora aqui é o que eu estava dizendo. Vamos colocar o bulbo em prática? Está aqui o bulbo, ó, nessa região do centro nervoso aqui que eu estava explicando. Como é que ele atua aqui, né? Então, o bulbo ele consegue perceber a seguinte nuance fisiológica. Quando a gente aumenta a nossa atividade física, por exemplo, celular, a gente acaba fazendo mais gás carbônico. Gente, esse gás carbônico, aquilo que vocês viram na imagem anterior, ele vai entrar no sangue, vai reagir com a, com a, com a água, né, pela reação com a anidrase carbônica, e vai fazer ácido carbônico. Né? Esse ácido carbônico vai ionizar e vai acabar diminuindo o pH. O que acontece, gente? O bulbo percebe isso e provoca uma aceleração respiratória. Então, olha só, o pH do sangue ele está intimamente ligado com essa capacidade que o bulbo tem, né, de quando ele percebe o pH do sangue caindo, né, ele já promove a taquipneia. O que é a taquipneia? É uma aceleração respiratória. Numa situação inversa, quando a atividade é menor, esse nível de gás carbônico é diminuído, o de ácido carbônico também, o pH sobe, e aí o corpo faz o contrário. Né? O bulbo, especificamente, ele consegue ler esse pH sanguíneo e destinar uma outra solução, que é a bradipneia. Entre ataque e a bradipneia, existe o que a gente chama de eupneia, ou normopneia. A gente usa mais eupneia. Então, o que significa o seguinte, a gente faz mais ou menos de 10, os livros, a maioria está trazendo 12, de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. O que eu estou chamando de movimentos respiratórios? O ciclo respiratório, na verdade. É uma inspiração e expiração. Então, a gente expira e inspira numa situação normal, entre 12 e 20 vezes por minuto, tá? Por minuto. Taquipneia é passar desses 20, tá? E bradipneia é ficar abaixo desses 12. Tem autores que falam que taquipneia tem que ser mais, eles usam um termo intermediário entre eupneia e taquipneia, que seria hiperpneia. Mas, por exemplo, pacientes que têm dificuldade respiratória, eles vão fazer taquipneia. Então, quando eu estava falando lá atrás da COVID, esse é um segundo sinal que mostra uma gravidade na questão respiratória. Então, o paciente chega e ele está com uma taquipneia clara, sei lá, está com 30 movimentos por minuto, 30 ciclos por minuto. Quer dizer, está muito alto, né? O ideal é que tivesse até 20. Então, isso é um sinal de que o corpo está tentando agilizar porque ele está com uma dificuldade respiratória, ele está com uma certa fome de ar. Então, é outra pista
né, de que o quadro ele é um quadro que não está bom, né? Então são dois sinais na triagem, né, aí do sistema preparado para receber os pacientes com COVID, é isso, né? Eu já comentei dois, então, né? Um é a oximetria, né? É quando a oxigenação está baixa, né? Está abaixo de 96, mas sobretudo está abaixo de 90, enfim. E o outro ponto é esse, né? É de uma taquipneia, porque está com um ciclo muito aumentado, acima de 20, como eu estava falando. Mas voltando para a situação estrita aqui do que eu estou mostrando, esse controle respiratório é feito pelo centro nervoso, chamado bulbo, que então consegue fazer isso, tá, gente? Ou seja, ele consegue perceber essa variação de pH sanguíneo e acabar fazendo a destinação correta de acelerar ou desacelerar a respiração. Meus queridos, sobre sistema respiratório, era sobre tudo isso que eu gostaria de tratar com vocês. Então, eu espero que tenha ficado essa informação importante para que vocês, são as informações importantes para que vocês tenham muito bem sabido, né, como é que funciona o sistema respiratório humano, tá ok? Muito obrigado.